Economia 4.0. Apresentação Almir Freitas. Bom dia, guaibeiros. Estamos começando o Economia 4.0 deste sábado, 5 de julho. Na mesa de áudio, Jefferson Gomes, na central técnica, Cleiton Lopes e Jorge Brum, na gerência de jornalismo e esporte, Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti. O Economia 4.0 é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema solado, Pix automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia, e Sindaergs, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul. E a Orquídea Alimentos está entre os selecionados para o Top de Marketing ADVB 2025, com 2 cases reconhecidos pelo júri técnico da premiação. A campanha O Biscoito que Vira 8, que certamente muitos guaibeiros já ouviram isso, na categoria Alimentos, e a Corrida Orquídea, na categoria Eventos. A empresa se destacou entre os 126 projetos inscritos nessa edição, que premia as melhores práticas de marketing e vendas do Rio Grande do Sul. Os vencedores do Top de Marketing serão conhecidos no evento de premiação marcado para o dia 2 de outubro, em Porto Alegre. Até lá, os cases finalistas seguirão sendo avaliados por um júri especializado. Com a gente hoje no Economia 4.0, Marcelo Tondo Tissot, diretor de marketing da companhia. Marcelo, bom dia. Bom dia, Amir. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse sábado pela manhã. Que ótimo. Marcelo, vamos lá. Vamos apresentar para o nosso guaibeiro, que eventualmente possa não conhecer, quem é a Orquídea? Bom, maravilha. A Orquídea, então, é uma empresa gaúcha, né? Teve sua fundação no ano de 1953, ainda no então distrito de Pinto Bandeira, né? Na época era distrito de Bento Gonçalves. E hoje a empresa, então, ela atua fortemente aí no mercado de farinhas, massas, biscoitos e misturas, né? E temos uma unidade em Caxias do Sul, que é uma unidade onde estão os pastifícios, onde estão as fábricas de biscoito e misturas, né? E temos também outros 2 moinhos, um moinho em Bento Gonçalves e um moinho em São Paulo. E hoje a Orquídea, ela atingiu então a liderança em farinha de trigo no Rio Grande do Sul, né? Não só farinha de trigo, mas também misturas para bolo. E já hoje é a segunda marca de macarrão, de massa no estado do Rio Grande do Sul, né? Nós temos uma atuação basicamente no sul e sudeste do Brasil, e temos hoje mais de 400 itens de venda entre diversos tipos de farinhas, massas, biscoitos e misturas, né? Então essa é a Orquídea. Hoje somos mais de 1.500 colaboradores, né? Um time fantástico que vem fazendo a Orquídea evoluir a cada ano, né? São mais de 70 anos de história, então esse é um pouco um resumo muito breve da Orquídea. Ótimo. Mas a origem está no Moinhos Tondos de Bento Gonçalves, confere? Isso, exatamente. A empresa foi fundada pelo seu Dalvino Tondo lá ainda no ano de 1953, né, no distrito de Pinto Bandeira, como praticamente fabricação de farinha, né? Era um moinho de trigo. Na época se fazia 2 tipos de farinha e tirava o farelo de trigo. E com esses 70 anos, então, a empresa veio agregando, né? O objetivo sempre foi agregar valor ao trigo, né? Então, hoje, por exemplo, numa das nossas unidades, nós fazemos mais de 40 tipos diferentes de farinha de trigo, né? Então, o mercado também evoluiu muito, o mercado mongeiro, não só brasileiro, mas mundial, né? Em termos de qualidade de produto e tudo mais. Mas realmente começou lá em Pinto Bandeira com um pequeno moinho, né? Com 2 cilindros. E aí estamos nós aí com 70 anos já, como a gente brinca, uma jovem senhora, né? Com bastante vontade ainda de crescer e de seguir expandindo. É impressionante a gente considerar, e os guaibeiros devem talvez se perguntar sobre isso, temos 40 tipos de farinha? Eu diria que até mais, depende muito do objetivo, né? Porque hoje a Orquídea ela é uma empresa dividida em vários segmentos dentro do universo do trigo, né? Nós temos farinhas, a farinha que a gente mais conhece, o consumidor mais conhece, é a farinha que está nas gôndolas do supermercado, né? Isso.
quando a gente olha na própria gôndola, tu vê já mais diversos tipos de farinha. Não vai encontrar lá os 40 tipos diferentes de farinha no supermercado, né? Mas a Orquídea, ela tem um braço bem importante que é a venda de farinha para outros fabricantes e também a venda de farinha para as panificadoras. Então, quando a gente vai para esses outros mercados que o consumidor final, né, acaba não enxergando, que é o mercado do B2B, que nós chamamos, né? Aí, então, por exemplo, se tu vai vender uma farinha para uma fábrica de wafer, por exemplo, é um tipo de farinha. Né? Uma farinha para um pastifício é outro tipo de farinha. Tem farinhas integrais. Então, tem farinhas com força maior, com força menor. Então, depende muito do uso do produto, né? Por exemplo, uma farinha que vai para um pão francês, que a gente compra na padaria, é um tipo de farinha. A farinha que a gente compra, por exemplo, um pão doce na padaria, é outro tipo de farinha. O hot dog, né, é outro tipo. Então, ou seja, nesse universo de farinhas, a gente tem aí uma composição na casa aí de 40 tipos diferentes de farinhas, né? Então, cada finalidade, e isso é um pouco da evolução da indústria moageira ao passar dos anos, né, que foi dentro das mesclas de trigo, tu poder extrair a farinha certa para a sua finalidade. Né? Então, isso com mais tecnologia e de processo, né, de produção, se consegue extrair esse tipo. Claro, e tem todo um trabalho também de plantio de trigo, de cultivo, de melhoramento e tal. Então é um somatório de fatores. Pois é, eu queria chegar nesse ponto. Historicamente, a gente sempre o escutou do mercado consumidor de que o trigo nacional não era de tamanha qualidade para competir, por exemplo, com o trigo argentino. E a gente tinha muita importação disso. Além do que, sempre se considerou que o grano duro era a farinha, era a massa, né? Que, para citar um exemplo, que era aquela de melhor consumo, era aquela especial. Isso ainda existe ou a gente está falando de coisas do passado? Evoluiu muito, Almir, assim, nos últimos anos, né? O Brasil, ele é um produtor de trigo, assim, de expressão importante, né? A gente produz em torno de 10, 12 milhões de toneladas e nós consumimos basicamente o que a gente produz. O ponto é que a qualidade, o tipo de trigo produzido no Brasil, ele é diferente, por exemplo, não na sua maioria, mas ele é diferente do trigo argentino ou do trigo americano, do trigo canadense. Sim. Então, assim, não significa que seja... Não, na verdade, o nosso trigo é muito bom para as finalidades de produtos finais, né? Por exemplo, o Brasil, inclusive, ele conseguiu exportar o trigo gaúcho, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, ele conseguiu achar mercados no Oriente Médio onde o trigo gaúcho, a farinha extraída do trigo gaúcho é muito boa para aquele tipo de pão. Então, a gente, ao mesmo tempo, a gente precisa sim importar por conta de qualidade para determinado tipo de produto, e para outras a gente tem um uso fantástico dentro de casa, que a gente chama, né, dentro do nosso mercado. Mas o trigo gaúcho, paranaense, que são os principais produtores nacionais, eles têm evoluído muito, tem um trabalho muito bom da Embrapa e dos demais órgãos envolvidos de melhoria da genética, né? Então, os nossos trigos, eles estão cada vez melhores, né? E antigamente, sim, os moinhos do sul costumavam importar muito mais trigo argentino e usar menos trigo nacional, né? Essa ótica vem se invertendo. A gente ainda precisa, nós, e falando pelos moinhos do sul, né? A gente ainda importa, claro, o trigo da Argentina ou de Uruguai, enfim, no Mercosul, mas o uso do trigo nacional tem sido cada vez melhor por essa melhoria genética com o passar dos anos. Então, assim como a farinha tem diversas finalidades, o trigo também tem a sua característica, né? E quando a gente fala do trigo duro, né, é um trigo predominantemente plantado no hemisfério norte. Então, existe uma característica naquela região de, por exemplo, o consumo do macarrão grano duro. Já no hemisfério sul, e falando de Brasil, a gente tem uma característica de consumo do grano mole, que é o trigo plantado na Argentina, plantado no Brasil e tudo mais. Tem uma questão cultural também, né? Hoje, no Brasil, em torno de 3% do mercado de macarrão é mercado feito de grano duro. 97% é grano mole. Então, é uma diferença, hein? É uma diferença. Quando a gente vai para o hemisfério norte, o consumo é praticamente 100% grano duro. Então é muito cultural. Não quer dizer que lá é melhor ou aqui seja pior ou vice-versa, né? É questão muito de cultura, de paladar. Mas sim, o trigo grano duro ele deixa a massa mais al dente. Isso é fato, né? Sim. E que agrada a muitos consumidores, mas a grande maioria ainda prefere a massa também não tão al dente, não tão dura, né? Sim. Então existe uma questão cultural muito forte, né?
Mas, assim, em linhas gerais, eu digo, o Brasil vem evoluindo muito na produção e na qualidade do trigo gaúcho. E o trigo paranaense, enfim, do trigo. Quando eu falo, porque a maior parte da produção do trigo é no sul do Brasil. Embora o Sudeste está evoluindo muito também na produção de trigo, o que é muito bom. E trigos também de ótimas qualidades, né? Então, a gente está falando de quanto por cento, Marcelo, de importação e de produção de consumo? A gente consome totalmente a nossa produção, ele está falando de quanto por cento? hoje, em linhas gerais, assim, diria que o sul do Brasil importa em torno de 30% do seu consumo, né, de trigo da Argentina, Uruguai e tudo mais. 70% em torno de trigo nacional. Né? É um bom percentual, né? Um bom percentual. Isso. Mas como o Brasil também ele acaba exportando, né, esse trigo ele acaba ficando escasso dentro do Brasil. Né? Sim, então, os moinhos do norte, por exemplo, do Brasil, é mais barato importar do que trazer do sul do Brasil até o norte. Então, existe pelo uma cultura custo também dos logístico, moinhos. né? Exatamente. Então, é um somatório de fatores que fazem com que essa logística funcione, né? E a Orquídea já está atendendo o mercado nacional integral ou ainda falta conquistar alguns mercados? Então, a gente, por ter nossa base, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem a questão do frete pesa bastante para o nosso setor. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente trabalha, temos hoje a liderança já no sul do Brasil, em termos de farinha e misturas, né? No Rio Grande do Sul. Santa Catarina também é um mercado muito importante para nós, então, pela proximidade, e Paraná, né? Principalmente a região de Curitiba, Grande Curitiba, litoral. Quando a gente vai, e a Orquídea também já está atuando em São Paulo, Rio e Minas. Então, o nosso foco realmente, com as plantas que nós temos atualmente, elas atendem de forma competitiva esses mercados. E dificilmente, a partir das plantas aqui do Sul, conseguir chegar em estados mais do norte. Aí a logística realmente complica, a questão de impostos também atrapalha um pouco. Mas e o nosso foco, nossa estratégia realmente é concentrar no sul e sudeste, dadas as plantas que nós temos aí em funcionamento. Em função disso, há uma tendência de investimentos, por exemplo, num centro de distribuição na região sudeste para competir naquele mercado e ampliar, quem sabe? Sim, não, é muito importante. A Orquídea fez um investimento bem importante agora nos últimos 2 anos, né? Nós estamos desde o ano passado com um moinho de trigo lá em São Paulo, no bairro Jaguaré. Uhum. Então esse moinho ele tem ajudado muito nessa questão de distribuição, né? Na questão de atendimento, principalmente das padarias. Então, para nós tem sido uma vantagem competitiva, né? Porque hoje, quando a gente fala do mercado de farinhas para padaria, o serviço é muito importante, né? O padeiro, o cliente, ele precisa da farinha de hoje para amanhã ou de hoje para 48 horas. Então a gente, tendo uma unidade fabril naquele mercado, ajuda muito, né? Ajuda muito e a gente tem já visto que esse investimento tem sido muito importante para esse crescimento no Sudeste. Pensa já tem no horizonte exportação? Desculpa? Exportações. Está no Não, horizonte? Exportação a gente atua basicamente no segmento de biscoitos, né? E principalmente aqui no Mercosul. Então a gente tem algumas operações quando fala em Uruguai e Paraguai. Mas a exportação para nós ainda ela representa muito pouco dentro do faturamento, né? Então ainda não. E como a gente tem também estamos plantando essa semente no Sudeste, né? Com essa linha, com essa fábrica nova, com esse moinho novo lá em São Paulo. Então a gente tem nossos esforços hoje estão bem concentrados para o desenvolvimento desses novos mercados aqui dentro do Brasil. Sim. E vamos falar um pouquinho sobre o negócio, produtos, 400 itens aí na gama de produção. O que vem pela frente? O que está sendo pensado em termos de produto, em termos de variação de sabor, variação de farinhas, né? O que está sendo pensado? Não, perfeito, é uma boa pergunta mesmo. A gente fez um investimento em torno de R$200 milhões nos últimos 2 anos, né, em ampliação da fábrica aqui de Caxias e mais o moinho em São Paulo. E esses investimentos foram basicamente aqui em Caxias, foram em duas novas linhas de biscoito, né, linhas que a gente importou da Itália. E essas linhas, uma delas é para a produção do biscoito que vira 8, né? Que é um formato de biscoito laminado que a maioria da população já conhece, que é o biscoito cream cracker, maisena, Maria.
água e sal, né? Só que nós inovamos e trazendo esse biscoito num formato inédito, que é um formato multipack. Né? Então, nós fomos o primeiro fabricante do Brasil a trazer esse conceito. Né? Esse conceito foi desenhado através de pesquisa com consumidores, né, que sinalizaram que valorizavam um produto que tivesse mais praticidade, mais frescor. Então, ele é embalado de uma forma mais eficiente, né? O produto fica crocante por mais tempo. Então, realmente, o multipack, né, o biscoito que vira 8 para nós foi um lançamento muito importante do ano passado. E a gente vem buscando cada vez mais clientes, mais pontos de venda para realmente fazer o cadastro desse produto e tornar ele cada vez mais disponível para os nossos consumidores. Né? É um produto que nós distribuímos no Sul e Sudeste, né? Então nos 6 estados que a gente atua mais forte. E esse foi um dos nossos principais investimentos. Né? Nesse ano aqui, nós fizemos também um lançamento que é no segmento de massas, que foi a massa mais molho, a orquídea mais molho. Então, a gente desenvolveu um produto interno, produzido aqui em Caxias do Sul, né, que a massa passa por um processo de trafila, que é o molde, né, o molde da massa é feito em molde de bronze. Né? Ou seja, o que isso resulta? Isso resulta num produto com uma rugosidade, ela é mais áspera o produto e ele faz com que no preparo tu consiga absorver mais molho. Então é um produto que nós lançamos agora esse ano, apresentamos já nas feiras que participamos agora tanto no Paraná, Santa Catarina e São Paulo, e levaremos também agora para agosto na Agas, aqui na Feira do Rio Grande do Sul, que realmente é um produto diferente no mercado, com um preço muito competitivo, fica um patamar interessante para o consumidor, e ele traz esse diferencial de ser um produto que realmente agrega mais molho. Então, de novo, esse é outro produto que nós somos o primeiro no Brasil trazendo esse conceito, no grano mole, né? E a gente está bem contente com esses resultados. Também fruto desse pacote de investimentos que nós fizemos nos últimos 2 anos. Uhum. E eu estou de olho em saber o que vem pela frente. A gente tem... a orquídea ela tem essa cultura de inovação e de seguir investindo, né? Então, olhando para trás, nos últimos anos, a gente realmente veio, né, da farinha de trigo, depois para as misturas, massas, biscoitos, lançamos também no passado agora a farinha panko, então a gente vem cada vez buscando mais oportunidades, né, dentro do nosso segmento. Uhum. E nós estamos agora para lançar no segundo semestre também uma linha, já tinha dentro desse pacote de investimentos, uma linha de biscoitos recheados. Então a gente vai trazer para o mercado, provavelmente no segundo semestre também, variações de biscoitos recheados, né? Até então a gente, dentro do nosso universo de itens, né, dentro de biscoitos, o biscoito recheado ele ainda tem um pedaço muito pequeno dentro da nossa composição de produto, embora o mercado ele é grande no Brasil, né? Então nós vamos trazer algumas novidades nesse segmento de biscoitos recheados, né? Sabor é um deles? A gente está ainda em processo de desenvolvimento junto com o P&D e tal, mas a nossa ideia é trazer alguns produtos com sabores diferentes, com maior quantidade de recheios e coberturas e tudo mais. Então a gente ainda está em processo de desenvolvimento, né, desses produtos, mas a gente espera aí no segundo semestre poder apresentar para os consumidores, né? Deve passar pela área de marketing. A gente está falando com o Marcelo Tom do Tissot, diretor de marketing da Orquídea Alimentos. A relação com o consumidor. Tem muito ainda. Eu queria um biscoito recheado com sabor açaí, por exemplo. Estou citando aqui uma situação hipotética, né? Como é que está essa relação? Tem muito pedido ainda? Nós recebemos bastante solicitação, né, através principalmente do saque ou de clientes mesmo, de compradores, né, do B2B, assim, do trade, né, que nos aciona. A gente recebe, claro, e a gente traz e processa essa ideia internamente, né. Nós temos uma equipe aí muito boa de marketing, de P&D, então a gente estuda, assim, esses projetos, né. Mas o que a gente gosta mesmo de fazer, assim, no sentido de validação de novos produtos, é sempre com pesquisa com o consumidor, né. Então, no caso do multipack, né, do biscoito que vira 8, foi um produto que foi desenvolvido a partir de uma pesquisa com o consumidor. O consumidor mostrou na pesquisa que ele queria um produto com mais frescor, um produto com mais praticidade, que pudesse levar para o trabalho, para a escola, lanche das crianças, ou seja, foi a partir da pesquisa de consumidor que a gente conseguiu desenvolver.
E no caso da massa mais molho também, nós queríamos desenvolver um produto diferente no mercado, né? E então nós fomos juntando vários insights, assim, tanto internos como de consumidores que mandam através do saque, e nós batemos essa informação com uma pesquisa com consumidores também, né? Com alguns institutos que a gente contrata, e realmente o consumidor dizia que gostaria de um produto que pudesse aderir mais molho. Então, a gente procura sempre estar de olho no que o consumidor está buscando, né? Ou seja, em termos de praticidade, em termos de precificação, em termos de qualidade e tudo mais. Isso tem dado certo, tem funcionado bem. É uma maneira da Orquídea poder retribuir isso para a sociedade em termos de produtos cada vez mais adequados, né, ao consumo. Uhum. E você se referia, Marcelo, à representatividade do biscoito que vira 8 na composição dos resultados da Orquídea. Na área de biscoito, hoje, o biscoito que vira 8 representa quanto por cento do volume de vendas? Hoje, em torno de 50% do nosso volume de biscoitos, né, vem do biscoito que vira 8. Depois nós temos uma presença também importante na categoria de wafers, né? Nós lançamos no ano passado 3 novos itens de wafer, que são o wafer com apelo infantil, com parceria com a Paramount, então o wafer do Bob Esponja, né, tem sido um sucesso para nós também, uma receptividade muito boa dos clientes, dos consumidores. E o wafer também representa na casa de uns 20% do negócio, né? E ainda falando um pouco de biscoitos, a gente tem, até pela característica da Orquídea de estar sempre buscando novas frentes, novas parcerias e diversificando, né? A gente tem uma parceria bem importante com a Mondelez, né? Nós fazemos aqui na fábrica de Caxias do Sul o mini Oreo. Então, todo o biscoito, né, o mini Oreo, que é aquele em bolsa, que se encontra no Brasil inteiro, ele é produzido aqui na fábrica de Caxias do Sul. Olha aí. E o mesmo caso é para o Clube Social Snack, também um produto bem distribuído pela Mondelez, também ele é feito exclusivamente aqui por nós, né? Então é uma parceria bem importante que a gente tem, e esse mix todo de produto completa a nossa fábrica atual de biscoitos em termos de produção, né? Certo. Guaibeiros, a gente está chegando ao final do Economia 4.0 deste sábado, 5 de julho. Com a gente hoje o Marcelo Tondo Tissot, diretor de marketing da Orquídea Alimentos. Marcelo, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Desejo sucesso para a Orquídea. Eu que agradeço, Mira, pela oportunidade. Deixo um abraço em todos aqui que estão nos escutando, e um prazer realmente trazer um pouco mais de informação da Orquídea. E fica o nosso muito obrigado. Lembrando, Guaibeiros, que o programa é um oferecimento Fecomércio, a força do sistema ao seu lado, Pix Automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia, e Sindaerg, Sindicato dos Administradores do Estado do Rio Grande do Sul. Desejo a todos uma semana cheia de inovação e tecnologia, e nos encontramos no próximo sábado, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Você ouviu Economia 4.0.